Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês me fizeram um monte de perguntas lá no Instagram, na caixinha de perguntas, e hoje eu vim responder em forma de vídeo. Espero que vocês gostem e se divirtam comigo. Quanto à carreira, teu desenvolvimento profissional e tal. Vou falar bem resumido, tá? Porque eu já falei isso tantas vezes. Mas na dança, de uma maneira geral, eu comecei com 3 anos no balé clássico. E assim fiz balé até os 18. Quando a minha família passou por um momento ruim financeiro e eu quis ir atrás de ganhar algum dinheirinho para poder continuar o balé. E foi aí que eu fui pedir estágio e comecei a dar aulas, estagiar, enfim, ajudar nas aulas dessa escola que eu dava. E aí comecei a amar. Nessa época eu fazia publicidade e propaganda, nunca pensei em ser professora de dança, mas aí me apaixonei, vi que esse mundo que eu queria mesmo. E isso era para criança. E aí minhas alunas pequenas foram crescendo, chegou numa determinada época que elas me disseram assim, eu quero jazz. E eu não sabia nem o que era jazz, eu só fazia balé. E fui atrás e fui pesquisar. Eu acho que isso eu tinha em torno de 20 anos por aí. Fui fazer bastante cursos livres. O pessoal que vinha de festival de dança dar aula aqui em Porto Alegre, eu fazia todos. Daí eu me apaixonei mais ainda, comecei para Joinville, São Paulo, me enfiar em todos esses cursos de jazz, estudar mais a fundo jazz. E aí, fazendo muita aula, eu sentia a necessidade de fazer a faculdade de Educação Física para entender melhor a dinâmica corporal, de aprendizado, motora, desenvolvimento da criança, do adolescente, enfim, de tudo. E toda a didática, né, que eu aprendi que na Educação Física te dá um suporte bem legal disso. Sim, eu fui indo dando muita aula, fazendo muito curso, participando de diversos eventos competitivos, ganhei bastante coisa, das quais eu me orgulho muito, como o Açorianos, como destaque em jazz, as idas para Joinville para competir no palco grande. Depois veio a minha pós-graduação em dança, dou aula desde 1996, aí vão uns bons anos aí dando aula. Mais ou menos isso a minha trajetória. Como eu conto 8, esses meus conteúdos que eu faço é para ajudar professores ou bailarinos que almejam ser professores ou professores que estão começando a carreira. E eu passei por isso, essa pergunta eu também tinha, porque vindo do balé, eu não tinha esse suporte, assim, como contar até 8, por que a gente conta até 8? Na verdade é o andamento musical, né, da música. Então tem músicas que não vão até 8. Uma valsa, por exemplo, vai até 3, é uma música ternária. Mas também isso é um assunto para ser muito estudado, eu te aconselho a estudar mais sobre música, ritmo. Mas eu vou te dizer como eu fazia no começo e que me ajudou. Vou usar o quadro. Bom, geralmente as músicas que a gente está acostumado a usar no jazz, elas são músicas de 8 tempos, geralmente. Começa a contar no 1 e pega as batidas no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é uma música padrãozinha. Então, como é que eu fazia no começo pra me habituar? Eu fazia palitinho, ó. Cada palitinho é um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim por diante. Aí de repente mudava o andamento da música. Então aqui tava um batidão mais lentinho, com uma melodia no fundo, daí começava um batidão fortão. E eu ia lá embaixo então, sabe? E escrevia que aqui era um andamento, aqui era outro. E assim eu ia. Então daí eu escrevia aqui do lado, ó, batidão. Isso, gente, é o jeito que eu fiz. Não existe, não é uma regra. Eu que adaptei assim e me sentia bem fazendo assim. Aqui a música fica mais calma. E assim, sucessivamente, eu ia marcando toda a música. Só que as minhas músicas, elas não são assim certinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a vida inteira. Então, por exemplo, uma música que tem diversos cortes, tá? Tá, ela começa 2 8s, ela foi bem, ó, bem quadradinha, deu 2 8s. Aí ela tem um corte de 4 tempos, daí eu faço, ó, 1, 2, 3, 4. Pra saber que aqui são 4 tempos diferentes. E aí recomeça a música. Finge que ela fez 4 8s iguais e aí ela continuou 4 8s, 3 8s iguais e aqui ela fez um 1, 2. Entende? Assim eu vou fazendo. O que acontece quando a música é muito detalhada? Tem um mosquito na câmera. Ah, tô numa música difícil. Tá lá o meu palitinho do 1, 8. Aqui no 2 já deu um boom. Então eu faço assim, ó, 2, boom. Aí no 4 já deu um silêncio. Aí 5, 6, 7, 8 continua igual. Então assim eu vou indo, sabe? Eu escrevo tudo direitinho
para depois a gente não ter dúvidas quando vai trabalhar. E trabalhar uma música bem trabalhada, sabe? Aproveitar todos os momentos. Pra mim é o máximo quando tem esse 2 boom e esse 4 silêncio. Pra mim é aí que fica a coreografia mais rica. A gente consegue aproveitar mais. Como eu organizo a coreografia? Não tem uma fórmula pronta, tá? Mas antes de eu construir uma coreografia, o que eu gosto de fazer? De ter ela inteira na minha cabeça, o que eu quero fazer com ela. Então primeiro eu vou ter o conceito da coreografia, a história, o início, meio e fim. Depois eu vou construir ela de acordo com a música, né? Eu vou pensar uma música ou duas que se encaixem e façam eu contar esse enredo dessa coreografia. Num terceiro momento, então, eu vou começar a coreografar em si e aí pensar, nessa parte fica melhor um bolo, nessa parte fica melhor todos abertos, nesse momento fica melhor 2 fazendo uma coisa diferente, o resto tudo igual. Várias vezes eu mudo de ideia porque eu vejo na hora assim os bailarinos fazendo alguma coisa que me inspira e várias vezes eu mudo de ideia no meio do caminho. Mas é mais ou menos assim, uma coisa leva a outra. O que é legal de contar é que antigamente eu tinha uma formulazinha assim, então eu fazia uma fila com as minhas alunas, da menor até a mais alta. Meus alunos mais antigos vão lembrar. E pensava, as pequenas na frente, as médias, as mais altas atrás. Hoje em dia eu não faço nada disso. Hoje em dia eu distribuo os bailarinos e eles que lutem pra fazer a coreografia ficar lindamente todo mundo, sabe? Claro que eu aproveito as individualidades de todos. Não tem mais essa assim de padrãozinho, fórmula pronta. Pra mim, o interessante é estar um grupão inteiro, de repente lá no fundo, no cantinho, tem um maravilhoso fazendo uma coisa maravilhosa. Eu acho que isso que surpreende. Eu acho que tá todo mundo acostumado a olhar uma coreografia, todo mundo parelho, os melhores bailarinos, os mais virtuosos, mais no meio, na frente, mas não me interessa trabalhar assim mais. Já trabalhei muito assim, mas eu acho que de outro jeito fica muito mais envolvente, fica muito mais os bailarinos menos com atrito entre si, mas eu acho que essa fórmula aí que eu botei na minha cabeça que dá certo mesmo, porque aqui mudou a cabeça de todo mundo. Como pensa nos figurinos? Essa é uma pergunta boa, porque assim, ó, a luz e o figurino, pra mim, são como o meu corpo de baile. Elas são tão importantes, o figurino e a luz, quanto todos os bailarinos e a concepção e a música e tudo, todo o enredo é importante. Então eu penso tudo, sempre, desde o início, quando eu vou produzir a coreografia, quando eu vou pensar nela. Eu vou contar uma historinha pra vocês que é legal, que vai de contra isso, tá? Eu quando era nova, eu tinha uma turma, tinha 2 turmas, uma turma de mais velhas, tipo 13 anos, e uma turma de um ano mais nova, tinha até irmãs numa turma e na outra. Hoje em dia é o meu grupo de dança, hoje em dia elas têm 30 anos e lá se vai. Mas as menores olhavam as mais velhas, e as mais velhas naquele ano iam dançar com um vestido assim bem rodado, então elas faziam pirueta e o vestido rodava, era o vento. Essas maiores eram o vento, então elas dançavam com um lenço, e o lenço era como se fosse, o nome da coreografia era Pétalas ao Vento, é como se fosse, elas faziam uma rosa e aquelas rosas voavam, enfim. Mas tinha uma lógica, a coreografia era toda mais, não era mais suave, mas ela tinha uma dinâmica que fazia esse tecido da saia dançar junto com elas. As menores, eu tinha feito uma coreografia totalmente acrobática, elas eram super fortes e eram bem ginastas e flexíveis e uma energia totalmente diferente. Só que acontece que elas me incomodaram tanto, mas tanto, porque as grandes tinham um vestido e elas queriam ter vestido. Elas iam ser as serpentes com um macacão lindo, todo pintado à mão. E aí no fim eu fiquei com isso na cabeça, que eu até usei mais tarde para uma outra coreografia. No fim daí eu tive que mudar o personagem, só que eu não mudei a coreografia, eu mudei o personagem, a roupa. Então botei o tal do vestido para elas e elas foram à chuva. Tá? Eu nem queria que fosse chuva nenhuma, a coreografia não tinha nada a ver com chuva, a música não tinha nada a ver com chuva, mas elas queriam um dito do vestido e a professora, inexperiente na época, eu acho que isso foi em 2003, foi na onda das bailarinas e trocou. Então o que aconteceu? Ficou um movimento de estrelinha com o vestido caído na cara, sabe? E o colã aparecendo todo aberto, a bunda lá, sabe?
um movimento, sei lá, elas tinham um movimento de cobra no chão com aquele vestido, daí vinha de novo o vestido da cara. Ficou ridículo. Resultado, fomos para o festival, elas não ganharam nada, porque realmente não tinha lógica, não combinava. Não tem que pensar no figurino como se fosse, o figurino a gente decide depois. Não é, o figurino é importantíssimo. Como organizo o tempo de aula para cada coisa? Para quem não sabe ainda, eu tenho um programa de ensino para o jazz que eu construí desde 2014, um pouco antes eu comecei a pesquisar e comecei a pôr em prática em 2014, onde eu fui testando fórmulas que para mim deram certo de dar aula. A minha dificuldade era como é que o meu bailarino ia ser bom, ia ter o resultado que eu queria, tendo pouco tempo de aula, não sendo uma companhia que tem aula todo dia, que todo mundo faz balé, não era a realidade, não é até hoje. Então o que eu faria naquelas poucas horas que eu tinha com eles para eles atingirem a minha expectativa? Então eu criei um modelinho de dar aulas e que ele otimizou o meu tempo. Resumindo, porque é uma coisa muito complexa falar, determino o tempo da minha aula de acordo com o meu planejamento e de acordo com o objetivo final. Por exemplo, turmas que vão para festival, na época que não tinha pandemia, né? Elas começavam as aulas em março. Aqui em Porto Alegre a gente tem costume de dar férias de janeiro e fevereiro e ficar só fazendo cursos livres, intensivos de verão, mas as aulas mesmo começam em março. E os festivais são lá por setembro, outubro. Então tá lá o meu objetivo final, né? E depois eu tenho um pequeno tempo para o meu espetáculo anual, né? Então, falando mal e porcamente, isso são ciclos, né? Eu trabalho com um macrociclo de março a outubro, depois outro macrociclo de outubro a dezembro. Dentro desse macrociclo, eu divido os mesociclos, que são os meses, e os microciclos, que são as semanas, em que o corpo, tu começa a estimular o corpo para certa demanda. Então lá no começo do ano elas vão se adaptando fisiologicamente com os estímulos que eu vou dando para elas, a gente vai começando devagar, aí lá num determinado tempo, é o tempo que eu tenho de focar em técnica, focar em flexibilidade, focar em força, é o auge delas. Numa determinada semana eu dou um pouco de repouso, não é repouso férias, a gente diminui um pouquinho a carga, o estímulo para eles poderem recuperar e começar de novo, entende? Lá em outubro o que a gente faz? A gente divide mais em grupos, a gente um olha o outro, isso porque o corpo já está esgotado de trabalhar na coreografia. Então são tudo estratégias. Então a minha aula é toda pensada muito grande para eu fazer uma aula, entende? Então é mais ou menos isso. Quando tá chegando, resumindo, quando tá chegando perto de espetáculo, evento, coisa assim, eu trabalho menos a parte, eu trabalho todos os dias, força, flexibilidade, técnica, todos os dias, aquecimento, todos, mas eu vou reduzindo o espaço desse tempo para dedicar mais à coreografia. Qual a tua coreografia mais xodozinho? Por que todo mundo tem essa coisa que tem que ter preferida, né? Eu não tenho coreografia preferida. Por exemplo, eu tenho 3 cachorras. Todo mundo diz qual é a tua preferida. Eu não tenho preferida. Eu amo as 3 igual. Eu tive uma época da minha vida, quando eu trabalhava na Dúlios ainda, que foram bons anos na Dúlios, de 96 a 2013 eu trabalhei lá. Dessa época da Dúlios lá, tem uma coreografia que eu gosto muito, que é o Oceano de Emoções. Eu trabalhava em outro formato, minhas aulas eram diferentes, era tudo diferente. Mas eu adorava aquela coreografia, elas dançavam com elas 20 balões surpresa, aqueles enormes, sabe? Como se fossem as gotas do oceano, né? Eu vendo aquela coreografia, eu acho linda, tá? Mas eu faria completamente diferente, eu não usaria 2 músicas. Quase saindo da Dúlios, teve uma coreografia bem marcante também pra mim, que foi a orquestra, que foi muito legal, foi com um público juvenil. E aí eu já comecei a misturar outras coisas, outros tipos de movimentações, e a minha cabeça já estava em outro patamar, pensando em coreografia, então essa foi bem marcante. Não quer dizer que eu não gosto das outras dessa época também, mas essa. E depois de 2014, quando eu abri o estúdio, aí realmente eu não tenho favorita. Claro que eu faria cada uma diferente hoje em dia. A gente vai estudando, vai crescendo, vai mudando de ideia, né? Mas eu gosto de todas, eu não tenho assim uma preferida. Então eu acho que de 2014 pra cá, ali parando antes da pandemia, né?
todas são meus xodozinhos, todas. Como é o processo de pesquisa musical? Como é que é o meu processo de pesquisa musical? Eu vou contar pra vocês como era antes, porque agora é muito fácil, qualquer um faz uma pesquisa musical belíssima. Antigamente, amores, não tinha Spotify, não tinha YouTube, existiam as lojas no shopping de CDs. Então eu ia lá, me socava na Banana Records, na Multissom e ficava ouvindo todas as músicas, né? Pra achar um compositor, pegar aquele compositor e buscar nos CDs desse compositor e ouvia todas as músicas. Era um horror, era uma trabalheira do cão. Na livraria Cultura, livraria Saraiva, eu ia, peregrinava em todos. Ia pra Joinville, mesma coisa em músicas pra balé, pra tudo. Geralmente as melhores músicas, quando a gente achava assim, ó, esse CD é o achado, eram os mais caros porque eram os importados. Aí a gente tinha que importar. Então, tipo, até um CD de balé, de música de balé, de aula mesmo, cheguei a pagar 130, 200 reais, um CD. Isso era arquivo meu pra mim, que eu ia usar pra vida, então eu investia muito nisso, nos CDs. Logo depois veio acabou essa função de CD, mas eu ainda não tinha tudo num programa de computador, que agora eu não sei o nome, acho que é Ares que eu usava, não sei se é isso. Que tu botava ali instrumental, daí vinha um monte de música instrumental, daí tu pegava, escutava todas as músicas instrumentais, tipo de 1000 músicas instrumentais eu selecionava 500, daí de 500 eu tirava 3, e assim ia, e isso permanece até hoje, eu escutar muita música, né? Mas hoje em dia tu tem o Shazam, tu tá lá, sei lá, numa cafeteria, já aconteceu isso comigo, e eu tô ouvindo, que música é essa? Meu Deus, quero muito Shazam. Pronto, tá ali o nome. Se eu não acho em nenhuma plataforma, vou lá e compro o CD, encomendo, é tudo muito mais fácil. Eu uso o Spotify, daí o que acontece? Como eu já tenho as minhas preferências de compositores, eu acabo colocando, o Spotify é tão inteligente que ele já sabe o que eu gosto, né? Então eu tô lá numa lista vou fazendo as listas, os playlists do Spotify, e o próprio Spotify já me sugere que música que eu vou gostar. Então é assim, eu procuro um compositor. Por exemplo, que eu amo, que eu já usei muito, só que daí eu parei de usar porque todo mundo descobriu esse compositor, que é o Nathan Lanier. Aí eu botava lá, Nathan Lanier instrumental, Nathan Lanier piano. E assim vinha tudo e ainda me indicavam compositores que parecido com eles, que tinham as músicas que eu gostava. E hoje em dia eu também conto com um monte de gente que me ajuda. Então lá nas férias as pessoas, vou até dizer que é o nome é Douglas Ribeiro, me manda, o Alisson também me mandava bastante música, e assim a gente vai, o time aí junto, trabalha junto. Meu Deus, tem muita pergunta ainda! Meu gosto pra música foi mudando ao longo do tempo? Não. Eu sempre gostei de música diferente. Então, se é um piano... Eu gosto de músicas que me tocam, me movam, que me façam ter ideias mirabolantes, sabe? Então, geralmente, as músicas mais diferentonas, que tem uma quebra musical, que tem um boom, que tem um silêncio, que tem um violino, são essas que eu gosto, as mais diferentes. E isso vem lá de trás, sempre foi assim. Tá, daí agora vem uma em letras garrafais, que eu tenho essa fama, tá? É assim, ó. Da onde tu encontra as músicas da Dark Web? Todo mundo me diz que eu uso músicas muito estranhas e ficam, mas da onde tu tira essas músicas? Eu não sei, gente, agora vem caindo no meu colo essas músicas, de tanto que eu já pesquisei, elas vêm aparecendo pra mim, daí eu vejo quem é o autor, o compositor e assim vou pesquisando. Eu trabalho com o elenco, como são os processos dos ensaios, trabalho técnico dos bailarinos. Bom, os meus bailarinos, eles fazem a mesma aula. Eu tento passar assim o mesmo trabalho corporal para todos. Às vezes eu dou uma atenção maior para aquele que precisa um trabalho mais de flexibilidade, uma atenção maior para aquele que precisa de um trabalho mais de força. E eles são um mais alto, um mais baixo, um que salta mais, outro que não salta nada, um que gira muito, outro que não gira, são muito disparetos. Mas eu, justamente porque eu aproveito essa habilidade de cada um, que torna o aparelho,
entende? Diferença de público, como lidar, adolescente, criança, adulto, níveis. Olha, hoje em dia eu só dou aula, tô dando aula mais a partir dos 15 anos, então é juvenil e adulto que eu dou aula, né? Mas eu dei a vida toda aula para criança. Eu acho que tu tem que se inserir no mundo deles, né? Então, quando eu dava aula para criança, eu pesquisava tudo que a criança de todas as idades gostava, eu usava as músicas que elas gostavam, eu fazia uma aula toda fantasiosa para aquelas coisas que elas se identificavam mais. Com adolescentes, a mesma coisa. Eu não tenho o hábito de ouvir funk, as minhas alunas adoram ouvir funk, então eu vou lá, me esforço, pego as que são menos, né? E dou minha aula, e eu acho que também conversar muito com elas, ter uma intimidade com elas, assim, faz a gente ficar mais próximo e ser mais fácil entender, né? Pensar que é uma progressão, né? Então, só que outra coisa que eu acho interessante falar, todo mundo fala em progressão, né? Eu não gosto de não desafiar os meus alunos porque eles são iniciantes, entende? Eu acho que todo mundo, se tu vai fazer uma aula e fica sempre na mesmice até tu fazer perfeito aquilo, nunca vai sair dali, sabe? Eu hoje em dia, olha quantos anos de dança, tem um monte de coisa que eu não sei fazer perfeito. Se eu não fosse estimulada para ir adiante, mesmo sem fazer perfeito, eu acho que eu não ia gostar. Então, essas coisas de níveis, eu tenho um pensamento um pouco diferente, porque eu gosto de dar uma coisa difícil para o meu aluno se estimular. Sequência para aula e sequência para palco. Tem diferença? Toda a diferença do mundo. Apesar de que as sequências de aula, eu meio que preparo o corpo delas para usar em sequência de palco. Então, eu até brinco nas minhas aulas hoje em dia e digo, esse movimento é a tendência do jazz mundial, porque aquele movimento eu vou trabalhar em alguma coreografia, por isso que eu faço isso diversas vezes em várias sequencinhas, entende? Então, eu acho que é ruim o bailarino aprender na hora um passo, sabe? Às vezes acontece, claro que às vezes não, tu tem uma ideia e quer executar na hora, né? Mas eu tento programar toda a aula, a preparação deles para aquele movimento. Como foi para você fazer correções no corpo do bailarino neste momento que tudo é online? Na verdade, neste momento não estamos mais tudo online, estamos híbrido aqui no estúdio. Aliás, eu tô com bastante coisa já presencial, assim. Mas como foi fazer correções? Olha, de acordo com o que a gente foi indo, aprendendo a dar aula online, que é um universo totalmente diferente, eu fui me adaptando. Tinham correções que eu conseguia fazer e outras correções eu passava vista grossa e pensava, a gente vai corrigir isso quando a gente tiver presencial, porque era impossível. Quem deu aula pela plataforma Zoom, claro que a plataforma Zoom foi se atualizando e foi melhorando, mas tinha a música, cortava, então tinha partes, movimentos que eu queria na hora tal da música que eles não ouviam a música direito. Então eu fui adaptando, sabe, a minha maneira de dar aula. Como é que eu corrigia a movimentação deles? Eu dividia em grupos, assim como eu faço aqui na aula, eu dividia em grupos, eu pedi para os outros desligarem a câmera, daí eles saíam da minha tela e eu ficava só com 3, era mais fácil de olhar. Que mais? Às vezes eu colocava um na tela inteira. É difícil, muito difícil, até porque cada internet tinha um tempo, então quando tá todo mundo junto fica aquela... Pelas aulas online, algum momento você pensou que não sairia as coreografias? Se eu pensei que não sairia as coreografias, é claro que eu pensei. Não tem como saber, não tem como... A pessoa tá pensando do outro lado, é tudo diferente. Às vezes elas têm vergonha de vir perguntar ou preguiça de ir até o microfone. É tudo diferente. Então, eu realmente me organizei pensando que em algumas coisas a gente trabalharia presencial e dando um suporte, e aí a gente diz, né, que o professor trabalhou muito mais no período de pandemia, trabalhou o dobro do que presencialmente. Eu gravava vídeos, tutoriais explicando, então a maioria não via, mas ali estava dizendo a altura do braço, o momento da música, estava tudo certinho. De onde veio essa vontade de ir mais além, não ser somente professora e coreógrafa, mas sim dona de um estúdio? Na verdade, eu nunca tive esse sonho. Mentira, eu já tive. Quando eu era mais nova, eu pensava, eu tenho
pra eu dar certo na dança eu tenho que abrir um estúdio. Só que eu nunca quis ser empresária, nunca quis ser mesmo, não foi um sonho. Por que eu tive que dar esse passo a mais? Porque a minha cabeça estava assim, ó, borbulhando de ideias, borbulhando de coisas. E eu estava dentro de uma escola que eu tinha que seguir a organização daquela escola. Então parecia que eu não tinha mais espaço para expandir, sabe? E foi aí que eu tomei coragem para dar esse passo de ser empreendedora. Hoje em dia eu faço trabalho para ser empreendedora. Na verdade, eu tenho o suporte do meu irmão, que é meu sócio e é gestor, e ele cuida toda a parte administrativa e eu artística. Qual coreografia que você montou, olhou, meu Deus, podia ter feito melhor? Na verdade, olhar e pensar, meu Deus, eu só tenho assim, as lá do início da minha carreira, uma em especial e duas, essa da chuva que eu dei exemplo antes, e uma outra que foi a primeira coreografia que eu fiz, que eu levei para festival, que nossa, foi uma miscelânea, sabe? Eu botei tudo que eu tinha de informação naquela coreografia e aí olhei e na minha cabeça disse que achei bonito o nome Metamorfose, não tinha nada a ver com Metamorfose também, sabe? Então, essas duas são exemplos de que eu olhei e, meu Deus, poderia ter feito melhor, nada, poderia não ter feito. Fora o perrengue com os balões do bicho da seda. Teve outros perrengues. Jesus, eu dou aula há quantos anos? 25? Eu tive muito perrengue na minha vida, muito perrengue. Esse é dos balões que vocês souberam aí das lives, acho que a gente contou 1 ou 2 episódios, mas nessa coreografia tiveram 1000 episódios. Por exemplo, vou contar um assim de material em cena, que é legal falar. Que eu passei um perrengão até o último minuto de apresentar essa coreografia, que foi Office. Office, eu tinha 24 bailarinos juvenil. Pensa juvenil assim, ó, hormônios à flor da pele. Pipocavam na minha aula, tá? Brigavam, gritavam, aquela coisa. E eu queria usar cadeiras. Só que eu não queria usar cadeiras, né? Eu queria usar cadeiras como se fosse mais um bailarino em cena. Então era mais 24 coisas que se mexiam muito. As cadeiras elas não ficavam ali, eles iam lá, sentavam na cadeira, não era isso, eles montavam pilhas de cadeira, eles desmontavam pilhas de cadeiras, eles montavam fileira, eles vinham correndo e pulavam. Era pensa nisso como uma turma de adolescentes e que não iam sempre nos ensaios os 24. Então eu tinha 24 cadeiras, mas eu tinha 20 bailarinos. E eles trocavam de cadeira o tempo todo. Então sempre dava aquele perrengue de alguém ficar sem cadeira. O que faz? Sabe? Então essa coreografia, por exemplo, foi perrengue do início ao fim. Eu me lembro no ensaio geral do festival, que a gente tem aquele ensaio cronometrado, né? Tem que ensaiar naquele período de tempo. Deu tudo errado na marcação delas. Eu disse, vamos lá, toca a música e vai. Quando eu tava no meio da coreografia, indo pra parte mais tensa, que era o final, que eles faziam um desenho com as cadeiras, cortou a música, acabou o nosso ensaio. Então o momento mais tenso da coreografia a gente não pôde ensaiar, então a gente só rezou que desse tudo certo, pra de noite deu tudo certo. E depois, ainda que a gente teve que colocar coisa no pé da cadeira pra não rasgar o linóleo, então 24 cadeiras, cada uma com 4 pés. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Gostaram de vídeo desse tipo? Me mandem que eu faço outro, certo? Obrigada por tudo, beijo!